Olá pessoas, tudo bom? Eu sou a Haru e seja bem-vindo a mais um vídeo. Esse vídeo eu acredito que vai ser muito esperado, porque afinal estamos todos esperando a segunda temporada de Stranger Things há muito tempo atrás, desde que a gente terminou a primeira, não é verdade? Stranger Things, que é essa série tão massa, com uma premissa tão legal e que pega tanto no coraçãozinho da gente, né? Bom, eu ainda não vi, claro, porque faz pouquíssimas horas que saiu a segunda temporada no Netflix, mas eu tenho aqui algumas opiniões, algumas ideias e algumas especulações, principalmente sobre o que vai acontecer, não apenas na segunda temporada, mas nas outras também, tá? Esse aqui vai ser um vídeo de teorias e especulações muito legal e principalmente sobre alguns pontos também que eu acho que talvez a série possa e deva melhorar em algum ponto, né? Porque até agora a gente viu muito mistério e pouca resolução. Quer dizer, o que são alguns elementos que foram apresentados, qual o papel deles, qual a função que eles desempenham na narrativa, né, na história. Tipo, o que a gente devia aprender, o que a gente devia achar de certos personagens, qual o papel deles nessa história, nessa estrutura narrativa, tipo, quais recursos cinematográficos eu acho que eles vão usar, recursos de roteiro e de narrativa e tudo mais. Vamos ver então o que a gente acha. Não esquece então de dar o seu like, de compartilhar pra todo mundo, porque esse vídeo é muito importante pra mim e ele deu um trabalho do caramba pra pesquisar, pra pensar bastante em quais melhorias apresentar pra Stranger Things, que já é uma série muito, muito legal. Então, demorou! Vamos começar aqui então com o trailer da segunda temporada. Eu vou assistir e aí eu vou contar pra vocês mais ou menos o que eu acho, quais são as especulações de Haru Dinaki, das coisas que vão acontecer pra segunda temporada, e aí depois eu falo das coisas que eu gostaria que acontecessem e que seriam muito importantes pra estrutura narrativa de Stranger Things no geral, do que foi apresentado até agora, claro. Certo. Quem aí é o Will? Não deu pra ver direito quem é. Não, é Eleven. Noite de Halloween, eles aproveitaram muito bem o dia que vai sair. Legal, parece que eles vão explicar certinho o que é o Upside Down. As pessoas já estão estudando o que é. Tem outros monstros, a princípio. Tô arrepiada, mano. A ideia é lançar no Halloween mesmo. E o Will ainda tá mais ou menos no Upside Down também. Certo. Temos poderes psíquicos novamente. Tá. Talvez não seja uma criatura nova. É uma projeção do Upside Down ou algo assim. It's not like it was before, it's grown. It's Judgment Day. Which is why we need as much help as we can get. Certo, tem mais algumas crianças que se juntaram. Isso é bem legal. Parece que a coisa cresceu, tem uma proporção muito maior, uma tensão muito maior. Muito bom. Eleven lutando contra os seus próprios demônios novamente. Stranger Things 2, segunda temporada. Caraca! Muito massa. Eu adorei, confirmou muitas das coisas que eu achei que aconteceriam, trocou um pouco das expectativas que eu tinha, assim, no geral, que eu ainda tenho.
na verdade. Bom, a linguagem que essa temporada tem é completamente diferente da outra, apesar da abordagem ser a mesma, do tema ser o mesmo, existe muito mais ação, muito mais tensão do que a temporada anterior, que trabalhava muito mais no mistério, nas perguntas, o que será que tá acontecendo? Será que tem alguma coisa mesmo acontecendo aqui? Ih, o menino morreu, nossa, não, ele não morreu, e agora? E como assim? Nossa, que mistério, né? Que coisa misteriosa, meio, será que isso é real? Será que não é? É bem o começo das obras do Junji Ito, assim, eu acho interessante, eu peguei muito esse feeling do Junji Ito também, de pergunta, de você não saber bem o que é, de ele apresentar muitos elementos que te deixam um pouco confuso ou um pouco em dúvida sobre o que eles são, se eles são reais, se eles não são reais. E a diferença é que o Junji Ito, na maioria das vezes, só encerra com a morte de algum personagem e não exatamente com a resolução daquele mistério, com a explicação daquele mistério. E é o que a segunda temporada de Stranger Things, na minha opinião, vai fazer, e vai fazer com uma maestria incrível. Porque antes, a gente tava num estado de parada e transição que é muito incrível, né? Porque a ideia é que a primeira temporada te diga qual foi a linguagem que isso me passou, o que essa linguagem me passou, quais foram as sensações. Tem algo acontecendo, aconteceu alguma coisa, as crianças perceberam, os adultos nem tanto. Mas existe algo acontecendo, é sobrenatural, é da ciência, é um experimento, eu não sei, mas tem alguma coisa acontecendo. E a segunda temporada, o que a linguagem dela me passa? Ela me diz assim, urgência, rápido, tem alguma coisa acontecendo, agora todo mundo já sabe que tem perigo, meu Deus, vamos fazer alguma coisa, levanta, bora! E aí é mais ou menos isso que eu acabo pensando, que foi essa sensação que me trouxe. Ainda não dá pra dizer se realmente algo será explicado, mas eu realmente espero que sim, e era uma coisa que eu tava esperando muito em Stranger Things. Acho que a grande maioria das pessoas não sabia, assim, mais ou menos o que queria, se era alguma coisa relacionada a sobrenatural, se era alguma coisa relacionada à ficção científica. Eu particularmente prefiro ficção científica, mas eu sei e conheço de muitas pessoas que estão torcendo pra ser alguma coisa sobrenatural. Mas existem aí algumas possibilidades pequenininhas que entram também na parte em que a gente conversa sobre como trabalhar com isso, sobre quais são as minhas expectativas e quais elementos, na minha opinião, poderiam melhorar para trazer uma história legal, numa narrativa divertida, que é isso que eles sabem fazer, um negócio bem escrito, bem colocado mesmo, mas com uma estrutura narrativa que deixa a pessoa satisfeita em saber o que está acontecendo, não exatamente só gostar da história porque, uau, coisas estranhas acontecem, o que não sei. Isso é um recurso de roteiro, né? Muitas obras utilizam isso, você não saber o que acontece nem porquê. E isso tá tudo bem, porque não é o foco da trama, né? A gente viu isso no Gyo, por exemplo, em muitas outras obras. Tem muito isso no cinema japonês, né? É muito incrível. Por exemplo, eu sempre vejo isso, sei lá, no filme do Gyo é muito na cara que isso acontece. Tipo, existem peixes estão atacando a cidade. Não, agora, putz, a gente viu que o inimigo não é peixe. Mas a ideia é focar nas relações sociais que as pessoas constroem em situações de crise, em situações de pânico, em situações de medo. E mostrar, sei lá, multifacetas do ser humano e tudo mais. Stranger Things, eu não vejo como uma crítica social muito forte, assim, né? Eu vejo mais como um grande compiladão de filmes que a gente já viu. Tem muita referência a It, como eu já falei no vídeo de It mesmo, né? Ele tem muitas referências a filmes clássicos dos anos 80, e o ET, tem muitas coisas assim que a gente assimila e por isso que a gente gosta. E essa é uma das razões pelas quais eu acredito que ele queira realmente te explicar o que está acontecendo, não seja que o foco realmente seja o que está acontecendo. Agora que tem mais essa sensação de urgência, de medo, de ação, isso é muito mais importante, né? Saber o que está acontecendo e isso revelar novas interpretações ali também para as coisas que estão acontecendo nessa cidade. Mas aí,
me levantaram algumas perguntinhas. Mas todas essas perguntas, de certa forma, elas só brotam, elas só acontecem porque a primeira temporada não explicou basicamente nada. Foi só uma ideia pra, sei lá, fisgar o público, pra isso pegar no seu coração, no seu cérebro, pra que as pessoas gostassem. Pô, isso aqui é uma série legal, eu vou ver o que acontece. Mas ela não explica exatamente o que é o Upside Down, não explica o que são aqueles monstros, não explica da origem da Eleven e de nada disso. E bom, os criadores falam que a série vai ter 4 temporadas aí mais ou menos, o que significa que não dá pra enrolar muito mais, não dá pra apresentar muito mais coisa, muito mais elementos, não dá pra surpreender e usar tantos recursos cinematográficos e literários assim, de ir colocando mais coisa ali. Ou ele vai ter que explicar, ou ele vai ter que explicar. É meio que isso. Explicar, que eu digo, é entrar um pouco nas virtudes da mitologia da série mesmo. Quando eu digo mitologia, bom, enfim, da parte das criaturas, da construção do universo e tudo mais. Esse terror com criaturas de outra dimensão e tal, é uma pegada meio Lovecraft, assim. Mas o Lovecraft, ele estabelece um norte, assim. Ele tem algum parâmetro pra que você entenda as coisas, entenda o funcionamento do universo que ele criou. Principalmente a questão aí dos deuses, dos bichos bizarros, das criaturas loucas, assim, dos nomes esquisitíssimos. Ele explica isso pra você. Isso é muito legal, isso é muito rico. Talvez é uma coisa que eu acho que falte em Stranger Things, mas pela pegada da segunda temporada, provavelmente ele vai explicar muita coisa que ficou em aberto na primeira. Propositalmente, claro. Mas Stranger Things precisa começar a dar pistas sobre o que é esse universo, onde se passa e quais são as regras desse universo. Se são criaturas sobrenaturais, se são criaturas muito anteriores aos humanos, se são consequências de algum experimento científico. E de certa forma, eu sinto que Stranger Things pega uma ideia muito legal e principalmente muito importante da ideia principal de It, né? Que são as criaturas que tem o seu próprio mundo, seu universo e principalmente, né, a sua dimensão. É um próprio mundo invertido, como é o Upside Down ou o esgoto, que é uma dimensão, né, que a coisa tem também, que provavelmente é ligado à cidade. Eu também acredito, assim, tudo indica que, tanto em Stranger Things quanto em It, essa dimensão, esse Upside Down, seja ligado à cidade. Porque, assim, o portal, ele tá um pouco fora da cidade, mas ele tá nos limites ali, né? Então, por que o portal se abriria ali? Por que o portal se abriria também no centro da cidade, na casa do Will? Eu não sei dizer. Até porque até agora a gente só sabe o básico do mundo invertido, do Upside Down. A gente só sabe que ele existe, que existem alguns portais em que você pode atravessar e ir pra essa dimensão e você pode inclusive voltar, e que ela é palpável. Por exemplo, a gente consegue ver isso com a Barb. A Barb morreu e ela ficou no Upside Down lá, ela tava lá, o cadáver dela continuou ali e tudo mais. Tipo, que são aquelas teias, como que funciona esse processo de vida, de morte no Upside Down? O que significa Upside Down? Por que nem todas as coisas que acontecem no mundo real, na nossa dimensão, acontecem no Upside Down? E por que algumas acontecem e outras não? Assim? Mas a gente não sabe, por exemplo, até onde o Upside Down vai. O mundo inteiro tem um Upside Down? O Upside Down existe só naquela parte da cidade? O Upside Down, ele é uma rede, assim, pequenininha? Ele vai só até, sei lá, da rede de fora da cidade até a casa do Will? Eu não sei, não dá pra saber a extensão dele. A gente sabe que ele abrange grande parte da cidade já, porque são aí os vários lugares por onde os protagonistas passaram. Mas, e aí? Isso são portais? O Upside Down, ele continua depois do portal? Ele para? Eles são dimensões pequenas, paralelas, como se fossem vessels, assim, embaixo? Eu não sei, não dá pra dizer. E outra pergunta é, se o Upside Down realmente vai além da cidade, por que o laboratório seria justamente numa cidade pequeniníssima? Ou será que a própria cidade, a própria Hawkins, é uma porta gigantesca para um mundo invertido e essas portas, elas estão se juntando, elas estão crescendo? A ideia é que toda a cidade seja um grande portal pro Upside Down que tem, sei lá, que abrange grande parte do mundo. A gente não sabe. Esse mundo invertido, além de tudo, ele é o quê? Além de um reflexo invertido do mundo real? Ou será que nós somos o reflexo do Upside Down? Outra coisa que eu achei super bizarra e eu gostaria muito de saber. Eu adoro criaturas, eu adoro monstrões, bicho esquisito, todas as coisas assim eu amo. Então, tipo,
uma pergunta que ficou muito na minha cabeça é se eles têm seres, se as criaturas são sociáveis, se as criaturas existem no Upside Down, o que elas são, se esses seres, eles têm hierarquia entre eles, se eles formam uma sociedade, eles são seres inteligentes, eles são apenas monstros, eles são deuses, tem vida lá, como se nasce no Upside Down, ou às vezes é só um lugar esquisito com um monte de monstro que devora a gente e eles aparecem do nada, eu não sei, a gente cria eles por imaginação, e essa é uma decisão muito importante se for parar pra pensar, pra gente conseguir sustentar a série, né, por mais 2 temporadas, mais 3 temporadas, não sei, às vezes é um puta sucesso, eles querem fazer mais temporadas, vai saber. Tipo, por mais que existam tantas perguntas assim, é um conteúdo bacana, é legal, só que assim, será que existe alguma conspiração pelos seres do outro lado pra tomar conta desse universo, dessa dimensão? E os cientistas? Será que os cientistas, eles sabem o que eles estão fazendo? Eles só estão cegos e estão testando ali por tentativa e erro, mexendo com uma coisa que é extremamente perigosa, mas será que eles sabem o que está acontecendo? Será que eles vão contar o que está acontecendo? Será que todo mundo morre antes de saber? E essa relação dos cientistas e dos monstros é muito legal, porque eu fiquei um pouco na dúvida, sabe? Se for realmente uma referência às obras do Lovecraft, é interessante porque nas obras dele você frequentemente vê seres humanos prestando serviço para esses monstros ou para deuses monstros em troca de alguns favores. Parece que essa é uma relação provável que existe entre os cientistas ou entre o governo, que é uma coisa muito parecida com o que a galera fala sobre os Greys de hoje, né? A conspiração dos alienígenas e tal. Tipo, eles estão em contato com o governo americano desde sempre e a ideia é pedir armamento ou alguma coisa, bunkers, sei lá. Às vezes pode ter alguma coisa assim em Stranger Things também e eu acho bem provável e ia ser muito legal. Pode ser também que esses monstros, eles sejam apenas armas de guerra, né? Pode ser que esse portal, ele seja uma espécie de arma nuclear, né? Uma espécie de arma, não sei nem dizer geológica, porque outra dimensão não sei se é geológica, armas geológicas. Mas assim, pode ser que aconteça, e se acontecer, eu vou vibrar muito, vai ser muito divertido e eu espero realmente que isso seja solucionado, né? Ela precisa costurar uma trama mais profunda e eu acho que é dessa maneira que vai acontecer. Tipo, eu tô fazendo um monte de perguntas agora, mas a ideia é que você pegue quais probabilidades, qual a maior probabilidade tem dessas coisas acontecerem. E eu acredito que vai ser uma pegada mais Lovecraft mesmo, né? Desses cientistas saberem muito bem o que eles estão fazendo, às vezes até do governo saber o que eles estão fazendo. Ou ainda, se a gente pegar com base a proposta da série, você manda um menino pro outro lado. Ele fica uma temporada inteira fora de visão, ele sumiu. Todo mundo pensa que ele morreu, enfim. E aí ele volta vomitando uns vermes super bizarros. Que aí você sabe que vai ter uma continuação, né? Tem um gancho bem legal. E depois, ali pelo trailer, você introduz uma criatura, né? Essa aranha, essa coisa, não sei o que é isso, que induz você a pensar que essa é uma criatura, um novo desafio, uma coisa, um Demogorgon muito mais perigoso. Então, o que você quer dizer com isso? Não dá só pra jogar um monstro maior, olha só, um novo desafio! A ideia é pegar essas pontas soltas e criar novos conflitos, criar novos dramas, que eu acho que é uma coisa que eles fizeram muito bem, isso já foi apresentado no trailer sem a mínima dúvida. Já tem ação, já tem preocupação, muito mais gente na cidade já sacou que tem alguma coisa errada, até porque tem aranha saindo do chão. E talvez a ideia é trazer a força da humanidade através de uma situação de crise e de pânico, né? Que é o que tá acontecendo. Evidentemente, todo mundo já olhou pra aquilo lá, viu que tá esquisito e, ou sai da cidade ou fica pra lutar, assim, é meio que isso aí. E outra coisa, é que eu falei das referências de It antes, mas a real é que tem muito Stephen King aqui também, né? Tipo, no quesito conspiração que dá tudo errado e muda o rumo da história, dá pra citar o Nevoeiro, por exemplo, que é uma operação militar científica que acaba dando tudo errado e eles sem querer abrem um portão pro inferno. O Upside Down, ele ainda pode ser uma consequência de um experimento e é o que eu realmente acredito e tomara que seja mesmo. Por que eu acredito nisso? Por que tomara que seja? Pensa comigo, e se o mundo invertido, o Upside Down, for uma projeção dos pesadelos da Eleven? Quer dizer, ela é uma baita telepata, ela é
ela é poderosíssima, a gente não sabe qual o tamanho do poder dela ainda. Isso pode ser apenas uma projeção da mente dela e do poder da mente dela. Portanto, existem 3 possibilidades que não se anulam, tá? Inclusive, para a explicação da origem, né, do universo do Upside Down. Ele pode ser, na minha opinião, tá? A consequência de um experimento, e esse experimento pode ou não ter sido um experimento com o Eleven, e assumindo aí que o Upside Down seja a consequência de um experimento, ele pode ter só aberto a porta para uma nova dimensão ou criado uma, e a partir disso, a terceira possibilidade é que ela pode ser uma parcela da visão dos pesadelos da Eleven, ou ela pode ser uma outra coisa que já existia, uma outra coisa maligna que já existia, ou pode, sei lá, ser um Tupa. Por exemplo, tipo, as pessoas acreditaram tanto em monstros, tanto em coisas malignas, que aquilo se materializou em uma outra dimensão. Às vezes, você misturar a questão do sobrenatural com a ciência é muito interessante, principalmente como um recurso do cinema, né? É muito legal e ia ser muito massa. Mas o que eu acredito, principalmente pela cena do final da primeira temporada, com o Demogorgon e a Eleven sumindo e tudo mais, dá a entender que ou ela é os próprios monstros, ela sempre vai ser todos os próprios monstros, porque ela tá lutando aí contra os próprios demônios, por, sei lá, ter tido uma infância abusiva e tudo mais, e ser uma médium poderosíssima, e aí ela projeta a mente dela, que é cheia desses demônios, que são, no fim das contas, ela mesma, nesse Upside Down. Pode ser isso. Eu acho que é possível, eu ia achar incrível, assim, se no final de todas as temporadas ela percebesse que conforme o crescimento dela vai acontecendo, esses monstros vão parar de existir. Conforme ela vai criando relações mais humanas e menos abusivas, ela vai entendendo do que se trata o mundo e tudo mais. Ou, sei lá. E isso tirando o básico, né, as relações ali das pessoas, tudo mais, a Barb que acabou morrendo, como que foi a morte dela, como assim, o que aconteceu, por que que ela foi um alvo, por que que ninguém matou o Will e mataram a Barb, se o Upside Down for mesmo a projeção da mente da Eleven, por que ela decidiu matar a Barb e não o Will, por que que o Will é importante pra ela, qual é a relação do Upside Down com a Eleven, isso que me deixa mais bolada, na verdade, porque eu com certeza acho que tem alguma coisa. E aí, claro, o triângulo amoroso, aquele núcleo adolescente, fofo e tudo mais que tem em essas obras aí que são mais clássicas, tal. Tem no It, tem algumas do Stephen King também, isso é legal, isso é importante, apesar de eu achar meio boring, mas isso é legal, é bacana, coisas importantes a serem trabalhadas aí na história pra pegar você aí pela sua subjetividade e tudo mais. Bom, galera, então é isso aí, eu não vou me alongar muito nesse papo aqui, porque esse vídeo já deve estar longo pra caramba. Eu espero que você tenha gostado bastante, não esquece de deixar seu like, compartilhar pra todo mundo. Se você quiser, eu não vou poder fazer isso no YouTube, tá? Infelizmente, mas eu gostaria muito de fazer algumas lives na Twitch assistindo Stranger Things com a galera. E aí, desculpa. E aí a gente vai conversando, vai pensando no que pode acontecer, vai assistindo junto, vai ser muito legal. Me segue lá na Twitch, não esquece, Harudigli, assim como é em todas as redes sociais, tá bom? É nóis, eu tô fazendo live quase todo dia lá, às vezes é de jogo, às vezes é de anime, às vezes é só conversa, e a gente se vê lá na Twitch todos os dias, demorou? E agora, quem sabe, eu posso, né, assistir com vocês o Stranger Things também. Muito obrigada por estarem aqui nesse canal, compartilha pra todas as pessoas deste mundo. Beijão da Haru, tchau, tchau, amo vocês!